Opa, tudo bem com você? Produçãozinha diferente, né? Deixa eu dar aqui uma modificada aqui, eu botando o microfone, pra gente começar a falar sobre crenças centrais. Sou Rinuel Marinho, você já me conhece que está inscrito no meu canal, mas você que não está inscrito no meu canal, sou Rinuel Marinho. Trabalho com vendas, trabalho com Flávio Augusto, enfim, falo de liderança, empreendedorismo aqui no meu canal. E hoje eu tenho algumas coisas interessantes para falar, eu até me preparei aqui, eu preparei um conteúdo muito legal que é o seguinte. Tem um livro de um cara chamado Dan Ariely, ele escreveu o livro Previsivelmente Racional. E antes de eu falar do livro, eu queria comentar com você o seguinte, quem é Dan Ariely, né? O Dan Ariely, cara, ele é amigo de dois caras que eu acho que são sensacionais assim no mundo contemporâneo. Ele é amigo do Daniel Kahneman, que é o cara que escreveu o livro Rápido e Devagar, e esse cara ele ganhou um Nobel. E ele é amigo do Nicolas Nassim Taleb, também conhecido por Taleb, o cara que escreveu o livro Antifrágil. Esses três caras eles têm muitos assuntos em comum, falam geralmente sobre economia, comportamento das pessoas e por aí vai. Também tem um pouco de filosofia por trás. O Dan Ariely, ele é psicólogo e ele tem um campo de estudo muito legal, muito interessante, que mostra pra gente sobre como as nossas atitudes são no dia a dia. E aí, o assunto que eu tenho para falar aqui hoje, eu achei muito bacana, que é o seguinte, o Dan Ariely, ele fez o seguinte estudo com uma equipe. Ele botou a cerveja A e a cerveja B. Então tá aqui, ó, cerveja A, até trouxe aqui minha garrafinha. Cerveja A, cerveja B. Na cerveja A tinha apenas Budweiser, apenas, só Budweiser. Na cerveja B, ele colocou vinagre a cada não sei quantos ml, ele falou lá, a cada tantas ml eu botava uma gota de vinagre, uma coisa assim. E aí ele fez um experimento. Ele pegou, foi num bar ali, chegou com as pessoas e falou assim, olha, eu tenho aqui duas amostras da cerveja, cerveja A, Budweiser, cerveja B, alterada ali, colocada vinagre, só que ele não falava nada. Ele só falava assim, olha, prova aqui, cerveja A, cerveja B. A pessoa, sem saber de nada, provava a A e a B, geralmente gostavam da cerveja B, a cerveja que tinha vinagre. E aí, ele, tudo bem, coletou ali os dados, ele fez isso com muitas pessoas e no final ele coletou os dados, né? O que é que o pessoal gostou mais, enfim. Quando ele foi para fazer um outro teste, ele fez o seguinte, em vez dele não falar nada, antes da pessoa beber a cerveja, ele falava assim, olha, tem a cerveja A, que é uma cerveja Budweiser, e tem a cerveja B, que nós colocamos vinagre nessa cerveja B. E aí ele falava para as pessoas provarem. E aí o que ele descobriu? O que ele percebeu? As pessoas, quando sabiam que a cerveja B tinha vinagre, elas tinham tendência a dizer que tinham gostado mais da cerveja A. Então, vou revisar aqui, ó. Olha o que ele fez, cara. Ele fez um estudo e ele pegou um monte de gente, deu para um monte de gente provar cerveja A e cerveja B, sem saber de nada. Ele falava, olha, prova aqui, cerveja A, cerveja B. Qual que tu gostou mais? Muita gente falava que gostava da B, que era a cerveja com vinagre, mas essa pessoa não sabia que tinha vinagre lá. Daí ele fez um outro estudo com a cerveja A e com a cerveja B. E quando ele botou a cerveja B e falava antes da pessoa provar a cerveja B, ele dizia, olha, cerveja A é cerveja normal e a cerveja B tem vinagre. A pessoa muitas vezes preferia a cerveja A. Resumindo a história toda, o que ele percebeu? Que o que tu sabe antes determina os teus comportamentos, determina até o gosto que tu sente. Basicamente ele percebeu que, por exemplo, um restaurante, quando enfeita bem a comida, bota num bom prato, por isso que o empratamento no restaurante é fundamental para o teu cliente ele gostar da comida. Um restaurante que apresenta a comida num bom prato, que apresenta a comida, que tem um ambiente bonito, isso faz com que a pessoa ela sinta a comida ser mais gostosa. E isso vai remeter a gente a uma série de coisas na nossa vida. Tem coisas que, dependendo da nossa interpretação anterior, vai definir os nossos comportamentos.
Como assim, Noel? Ó, imagina o seguinte. Imagina que você já chega uma pessoa e fala assim, olha, a Joana, ela não é uma pessoa muito legal. Ela não é uma pessoa muito boa de lidar, ela fala mal dos outros o tempo todo. Você automaticamente cria uma crença sobre a Joana e a tendência de você não gostar, ela aumenta significativamente. Desse experimento aqui, a gente pode tirar inúmeras conclusões. Inúmeras. Uma delas é o seguinte. Primeiro, quais são as crenças centrais que você tem a respeito de algo e faz você se comportar com aquele algo de uma forma que talvez não seja ideal? Eu vou melhorar o que eu quero dizer. Por exemplo, se você acredita que vendas é para quem tem boa lábia, se você tem uma expectativa e você comprou a ideia de que vendas é para pessoas que enganam, que mentem, que são capazes de serem antiéticas, se você tem essas crenças, muito provavelmente você vai ter comportamentos um tanto quanto na hora de vender, você vai ter dificuldade para vender. Porque você tem essas crenças. Ou seja, dependendo da forma como você enxerga algo, aquilo vai determinar os seus comportamentos. Então, por exemplo, eu deixo trazer um exemplo, que é até um exemplo que ele traz no livro para ficar melhor ainda. O que ele percebeu? Ele percebeu que, por exemplo, na sociedade contemporânea, na sociedade um pouco mais anterior, eu já acredito que a nossa sociedade de hoje já não tem mais tanto assim esse estigma, mas antigamente eu lembro que tinha quando eu era um pouco mais criança, era muito comum a gente ouvir falar que homem era melhor que mulher em matemática. Isso era muito comum. Mas a gente também tem outros estereótipos que a gente acredita, como por exemplo, a gente acredita que os asiáticos, eles são bons em matemática, que eles são bons em cálculos, eles são bons em fazer coisas manuais. A gente geralmente acredita nisso. Provavelmente você tem essa crença. E aí ele fez um estudo dele, pegou o seguinte, não foi ele, na verdade, que fez, foram outras pessoas. O que ele percebeu? O que pegaram nesse estudo? Perceberam o seguinte, antes pegaram um grupo de mulheres, tá, asiáticas, e botaram testes matemáticos para elas fazerem. Só que antes delas fazerem esses testes, eles fizeram um grupo A e um grupo B. O grupo A, eles falavam assim, olha, você tem orgulho da sua origem? Eles faziam as pessoas lembrarem de coisas mais étnicas, de coisas mais relacionadas ao mundo asiático, tá? E no grupo B, eles faziam com que as pessoas com que as mulheres lembrassem mais do fator delas serem mulheres. Como, por exemplo, olha, o que você acha do papel das mulheres na sociedade, por aí vai. Beleza, isso eles dividiram em grupo A e grupo B, eles perceberam que o grupo A, que eram as pessoas que recebiam aquela conversa mais relacionado à etnia, eles se saíam melhor do que as mulheres que lembravam do fato de ser mulher. Então, o que perceberam? Que muitas vezes, se você compra para você um estereótipo, se você acredita naquele estereótipo, que você faz parte daquele estereótipo que a sociedade tem como verdade, os seus comportamentos eles vão agir como tal. Ou seja, isso faz a gente ter milhões de conclusões. Se você ainda não tá com a cabeça borbulhando, eu vou te ajudar, cara. Por exemplo, você já teve um amigo que muito provavelmente esse teu amigo, às vezes, ele tinha uma relação contigo, ele tinha um corte de cabelo normal, e de repente, isso já aconteceu muito comigo, eu já tive muitos amigos assim, e de repente esse teu amigo, ele começou a acreditar em coisas diferentes, começou a acreditar em ideologias diferentes, e consequentemente ele mudou o cabelo dele, mudou a forma de se vestir, mudou a forma de se comunicar, ele passou a ser de uma outra pessoa, ele passou a ser de um outro jeito. Ele mudou, cara. Ele mudou completamente. Por quê? Porque ele tá com aquela visão comprada que aquele grupo, para ser bem incluído lá, ele precisa ser daquele jeito. Ou senão, aquela ideologia que ele acredita requer que ele seja daquele jeito. Então, por exemplo, quantos aqui já devem ter... Eu, por exemplo, já tive algumas experiências de pessoas que
que antes acreditava, que antes tinha, era uma pessoa que era tipo assim, tinha determinados comportamentos, determinadas formas de se comunicar, determinado corte de cabelo, mas de repente ele passou a acreditar numa ideologia diferente e passou a ter corte de cabelo diferente, passou a ter forma de falar diferente, jeito de se comunicar diferente, tudo diferente. Porque ele comprou aquela crença para ele. E aí, isso me faz trazer inúmeras conclusões para você, meu querido. Quais são essas conclusões? Que visões você tem comprado para você? Será que você está comprando para você que você é preguiçoso? Se você compra para você que você é uma pessoa preguiçosa, você vai ser uma pessoa preguiçosa. Os seus comportamentos vão ser de uma pessoa preguiçosa. Olha só, um grupo de mulheres, quando foi lembrada delas serem asiáticas, elas foram melhores do que o grupo de mulheres que foram lembradas de serem mulheres. Você já parou para pensar quantas coisas você está acreditando aí na sua cabeça que te geram comportamentos que prejudicam aonde você quer chegar? Por exemplo, se você acredita que rico é uma pessoa ruim, os seus comportamentos não vai ser de uma pessoa, não vai ser de... Você pode até aparecer oportunidade para você ficar rico, mas se você tiver essas crenças, você não vai ficar rico. Se você acredita, se você tem crenças que dinheiro é sujo, as oportunidades que aparecem para você ganhar dinheiro, talvez você não vai saber aderi-las. E essas demonstrações que tem no livro Previsivelmente Racional, do Dan Ariely, me fez lembrar de uma teoria que tem uma teoria chamada... É uma teoria de terapia, que é terapia cognitivo-comportamental. Geralmente é uma abordagem usada por psicólogos que estudam a parte da neurociência. E agora eu quero que você veja a minha tela, tá? Ó, olha só. Eu vou aqui mostrar a minha tela para você. Só um instante. Deixa eu só fazer aqui um negócio, aqui uma configuraçãozinha. Eu vou mostrar a minha tela para você. E aí, olha que legal. Você vai ver a minha tela agora. Olha só. Existe uma coisa na terapia cognitivo-comportamental que eles falam o seguinte. Quando você tem... Isso daqui é legal você anotar. Quando você tem crenças centrais, isso vai te gerar... Deixa eu diminuir aqui, ó. Isso vai te gerar pensamentos automáticos. Crenças centrais geram pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos, sabe o que é que eles geram? Olha o que eles geram. Emoções. E as emoções, sabe o que é que elas geram? Opa, peraí. Deixa eu apagar aqui. Sabe o que é que as emoções geram? Geram comportamentos. Olha que legal. Você já entendeu onde eu quero chegar? Basicamente, eu estou falando aqui para você o seguinte. Cuidado com tuas crenças centrais, porque isso vai te gerar comportamentos. Exemplo. Eu sou uma pessoa tímida. Você acredita. Essa é a tua crença central. A crença central de que você é uma pessoa tímida, numa determinada situação. Vamos lá. Joãozinho acredita. Sou uma pessoa tímida. Aí aparece... ele vai ter que apresentar um trabalho em público. Isso para uma pessoa tímida é uma coisa desafiante. Uma pessoa que acredita ser tímida. Ou senão uma pessoa que acredita ser incapaz. Eu acho que o exemplo melhor é para uma pessoa incapaz, que eu vou dar para vocês entenderem o que esses negócios querem dizer. Olha só, uma pessoa que se julga ser incapaz, se ela tem a crença central, sou incapaz, e aí, cara, ela tira uma nota 10 numa matéria difícil. Vamos supor que ela tire 10 em cálculo 1 na engenharia. Cara, ela tirou 10. Só que ela tem a crença central de incapacidade.
O que acontece? Isso vai gerar, esse 10 gera pensamentos automáticos. Que pensamentos automáticos eles podem gerar? Se a pessoa ela tem uma crença central de incapacidade, quando ela tira 10, ela pensa assim, pô, esse é o meu primeiro 10. A prova pode ter sido dificílima, mas se ela tem uma crença central de incapacidade, ela vai falar, cara, esse é o primeiro 10. Isso daqui não representa nada. Tipo, tem um moleque mais nerd aqui da sala, ele já tirou vários 10 desde o início do curso até aqui. Ou senão já tirou vários 10 em várias provas. E, cara, esse daqui é só um 10 que eu tô tirando. Isso não quer dizer que eu sou bom. E isso vai gerar... Esses são os pensamentos automáticos na cabeça do cara. E isso vai gerar emoções. E aí, cara, quais as emoções que isso gera? Cara, pode gerar, sei lá, frustração, medo, ansiedade. Pode gerar emoções. E o comportamento dele pode ser... Cara, eu não vou ficar estudando tanto assim, porque isso aqui foi uma eventualidade, foi um caso de sorte. Um exemplo que eu acho bacana também é o seguinte. Crenças centrais. Se você tem uma crença central de que ao atravessar a rua isso é perigoso, olha só o que acontece. Crença central. Ao atravessar a rua é perigoso. Quando você se depara com a posição de atravessar a rua, o que você pensa? Automaticamente, tenho que olhar para o lado direito e esquerdo. Você sente uma sensação de ansiedade ou de medo, de repente. E o teu comportamento é virar a cabeça. Você pode estar até numa via em que os carros estejam passando só para um lado. Pode ser aquela via de mão única, mas você olha para os dois lados porque pode estar vindo uma bicicleta. Pode estar vindo alguém na contramão. Você está querendo ter o máximo de segurança possível. Então, se você tem a crença central, ao atravessar a rua é perigoso, posso morrer. Você se depara com a situação de atravessar a rua, você pensa, várias coisas, posso morrer, tenho que olhar para um lado e para o outro, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que ver o meu tempo, eu tenho que ver... Você pensa várias coisas, isso te gera uma emoção, de repente de medo, de ansiedade. Você automaticamente tem o comportamento de olhar para o lado e olhar para o outro. A maioria das coisas que a gente passa na nossa vida está baseado nisso. Então, por exemplo, o que você tem que entender? Que as tuas crenças... Deixa eu voltar aqui agora para minha tela. Deixa eu voltar aqui agora para você ficar me vendo e sair, parar de ver a minha tela. Ó, as tuas crenças, elas vão determinar os teus comportamentos, cara. Se você acredita, por exemplo, que as dificuldades elas devem ser superadas porque o prêmio vale a pena, se isso é uma crença central sua, os teus comportamentos de superar dificuldades vão ser maiores. Você vai ser mais resiliente. Então, se você tem a crença central de que o que são as dificuldades perto do prêmio, a tua resiliência para superar a dificuldade vai ser maior. Se você acredita que estabilidade não existe, você quando estiver parado sem fazer nada, você vai pensar, cara, ou eu tô subindo ou eu tô caindo, estabilidade não existe, preciso fazer alguma coisa para não ficar caindo. Porque a estabilidade não existe, eu preciso demanda energia para as coisas melhorarem, então o teu comportamento vai ser de inquietação, vai ser de uma pessoa que não para, que sempre está construindo. Uma coisa que o Flávio fala, vocês devem bem saber que é do Flávio Augusto que eu tiro essas frases, o Flávio, uma coisa que ele fala é o seguinte, o que mostra, o que comprova, qual é uma boa relação, uma boa comparação de que estabilidade não existe? Pega um jardim, deixa ele bonitão, bota tulipa ali, deixa o jardim bonito. Cara, se tu não cuidar do jardim, ele vira um matagal. Isso é um exemplo de estabilidade não existe. O caos, ele toma conta. Se você pegar a sua casa, falar assim, eu vou fechar aqui a minha casa, ninguém vai entrar, vou fechar todas as janelas e volto daqui a um ano, você acha que você vai encontrar a sua casa limpa? Não! Para você deixar a sua casa limpa, isso requer energia. Então, quando você tem crenças centrais, que estabilidade não existe, que são as dificuldades perto do prêmio, quando você acredita, se de repente você acredita que você é uma pessoa preguiçosa, se você acredita que
quem tá no topo. Cara, as coisas que você acredita vai determinar os seus comportamentos. Então, basicamente, você vê 2, 3, 4, 5, 10 teorias te mostrando o seguinte: cuidado com o que você acredita, que isso vai determinar os teus comportamentos. Isso não é só dito na terapia cognitivo-comportamental, isso é dito na terapia cognitivo-comportamental, isso já foi dito no livro da Carol Dweck, que é o livro Mindset, o segredo para o sucesso, uma coisa assim. Isso é esse mesmo conteúdo que eu estou te falando, é dito no livro Rápido e Devagar, é explicado por psicólogos, é falado no livro Segredos da Mente Milionária, que ele fala que é o sistema PSAR, que é pensar, pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Isso aqui que eu tô te falando, cara, eu posso te falar que existe através de filosofia, através de conhecimentos científicos, através de uma série de coisas para te falar assim: cuidado com os teus pensamentos, porque eles geram comportamentos. Acabou. De forma simples, os teus o que você acredita aí do teu outro lado que está prejudicando os teus comportamentos? Que comportamentos você quer deixar de ter, que você percebe que esses comportamentos são prejudiciais, e aí você vai ter que fazer você vai ter que voltar esses comportamentos e pensar: cara, quando eu me comporto assim, que tipo de sentimento eu tenho? Eu tenho esse tipo de sentimento porque que tipo de coisas eu penso? Esse tipo de coisa que eu penso é porque eu acredito em quê? Você voltou para a crença central. Essa crença central tem que eliminar. Você elimina a crença central, colocando uma outra crença central em cima, acreditando verdadeiramente naquilo, e por aí vai. Então, o vídeo que eu queria deixar de conteúdo para você é o seguinte: as suas crenças, elas vão determinar os seus comportamentos, meu querido. Cuidado com o que você acredita. Cuidado. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau!